Então vamos lá, 14 de janeiro de 2023, sábado. Vamos tirar as cartas do dia. Tarô dos Orixás, quem abre? Oxalufã, nos Búzios. Mensagem de Oxalufã. Oxalufã, que é, nas tradições de matriz africanas, no candomblé, Oxalá, né? Que é o orixá idoso, um orixá muito ancião, que anda lentamente, que, de acordo com a tradição, é o pai dos orixás, é patrono de toda a humanidade. É através dele que nós existimos, é possível a existência só por causa dele, né? Algumas lendas, mitos e tãs contam que, quando ele foi criar a humanidade, ele tentou usar diversos materiais. Porém, e aí reverenciando as Iabás, como hoje é sábado, Nanã viu que nenhum dos materiais que ele estava usando era suficiente e eficiente. Então ela foi e deu para ele argila. Foi Nanã que deu a Oxalá a argila para poder moldar o corpo dos seres humanos, né? E aí há versões de que ele, quem soprou, o Emi, o sopro da vida, há quem diga que foi Oiá, senhora dos ventos e tempestades, quem deu o vento, o sopro da vida, né? As tradições, as lendas são assim, cada território, cada nação, cada terreiro tem sua versão, né? De qualquer forma, o que significa Oxalá abrindo as cartas de hoje, né, na mensagem das cartas de hoje? Eu gosto muito de pensar na figura de Oxalá como aquele velho ancião, sábio, que é detentor do tempo, é detentor da sabedoria que o tempo e que a experiência lhe forneceu. Portanto, eu interpreto essa carta como uma carta que pede paciência, pede que a gente dê tempo ao tempo, porque o tempo cura tudo, ele é senhor de tudo. E isso me lembra muito o ensinamento do seu Zé Pilintra, das Almas, que é um senhor que é uma das entidades com quem eu trabalho. Ele uma vez ensinou o seguinte, que existem 3 verdades supremas no universo: o tempo, a morte e a felicidade. O tempo passa igual para todo mundo, ninguém segura, para ou avança no tempo. Retarda ou adianta ou para. Não, o tempo ninguém controla. Assim como a morte, que um dia vai chegar para todo mundo. Essa é a verdade absoluta. Todos nós nosso corpo físico vai perecer, vai morrer. A nossa essência não, a nossa essência é eterna, porque é divina, pertence ao universo, ao cosmos, a Deus, como queiramos chamar. Mas o nosso corpo físico, ele vai padecer. Do pó viestes, ao pó retornarás. Está na Bíblia. E esse Itã de Oxalá fala a mesma coisa, que nós viemos da argila. Olha que interessante, né? A tradição cristã também fala que nós viemos do pó, da argila, né? Do barro, da terra, o elemento terra, né? Portanto, temos os 4 elementos no nosso corpo, né? Terra, fogo, ar e água. Esses são os elementos que formam o nosso corpo. E por isso é tão sagrado termos à mesa sempre os 4 elementos. A vela representando, né, o fogo, o nosso altar pessoal, né? Aqui é a mesa do jogo, que não deixa de ser um altar. Então quem não tem em casa um altar e gostaria de criar um altar para fazer suas preces de acordo com a sua tradição, né? É interessante que tenha esses 4 elementos. O fogo, o ar, aqui representado pelo incenso, a água, que eu sempre coloco um cálice com água, e a terra eu coloco aqui, eu tenho uma caixinha de pedra cheia de terra aqui dentro, sementes, representando o elemento terra. Aqui estão esses 4 elementos primordiais. Então isso é constituinte do nosso corpo, né? O nosso corpo, que é feito de barro, de argila, né, de carbono, se constitui desses 4 elementos. Portanto, Oxalá, eu também
poderia dizer que ele é o Senhor que manipula esses 4 elementos. Mas, de acordo com o Itan, ele precisou da ajuda de uma Iabá, né? Então, a criação humana não foi uma criação unilateral. Precisou do elemento pai e mãe. É homem e mulher, a polaridade, né? As 2 polaridades. Então, que conselho Oxalá, pensando nessa função dele, enquanto um velho sábio, pai dos orixás, senhor do tempo, né? Senhor da sabedoria, tem para nos dar hoje? Vamos ver. E aí cai as nuvens, que nos lembra as tempestades, as dificuldades, a dificuldade de enxergar o sol, embora esteja dia, é de dia nessa carta, mas o sol está encoberto com uma nuvem espessa. O que a gente tira dessa carta? A seguinte mensagem, que apesar do dia, nós não estamos enxergando o sol por causa das nuvens escuras, espessas, né? A tempestade. Só que a tempestade, ela cumpre o seu papel também. Se não fosse a tempestade, não cairia água do céu, que não fertilizaria a terra, né? E não seria possível a vida vegetal e a vida animal. Então, como que eu percebo essa carta? Até mesmo os nossos problemas são capazes de trazer benefícios para nós. A gente só tem que saber enxergar desse ponto de vista positivo. Às vezes a gente está passando por um problema tão difícil, há tanto tempo, tão demorado, e a gente não consegue mais ver uma solução e o que há de benefício nisso, né? Às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes é o desemprego, né? Às vezes é um problema afetivo, um problema na família, e isso está se arrastando e a gente não consegue ver uma solução, nem o benefício de estarmos passando por isso. Pelo menos um benefício, Oxalá está dizendo aqui que a gente tira: sabedoria. Sabedoria, porque a gente só vai saber que o fogo queima. Teoricamente a gente sabe, todo mundo sabe. Mas quer tirar a prova? Bota a mão no fogo para ver se não vai queimar. Então só sabe aquilo, aquela dificuldade, só conhece aquele problema quem já passou, né? Os sábios, eles são tidos sábios por isso. Porque durante o período da sua formação, enquanto aprendizes, eles vivenciaram todas as experiências, ou experiências semelhantes, ou foram testemunhas de experiências e reflexões sobre um determinado problema, a ponto de serem capazes de aconselhar, né? De trazer um conselho sobre como superamos isso ou aquilo. Por exemplo, essa pandemia que a gente viveu, né? Que foi devastadora, ainda está sendo, ainda estamos colhendo frutos podres disso, né? Ela nos afastou, nós nos afastamos uns dos outros, ficamos sem ver nossos amigos, sem aquela rotina social que a gente tinha. Muito ruim, muitas pessoas morreram, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas estão com sequelas. Isso tudo eu reconheço, todo mundo sabe, todo mundo reconhece. Mas o que de positivo nós podemos tirar dela? O que de positivo você conseguiu fazer durante a pandemia que não conseguia antes com a sua rotina? Eu vou dar o meu exemplo. Durante a pandemia, eu eliminei 17 quilos. Eu estava obeso. Eu eliminei 17 quilos. Eu consegui controlar minha dieta, porque minha vida era louca, era frenética. Eu saía de casa 7 horas e não tinha hora para voltar, e era lanchinho, era sempre confraternização, era besteira, pizza, isso e aquilo, e engordei. Isso faz mal para a saúde, muito, 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 faz mal, ainda mais eu que sou hipertenso, né? E tenho família toda diabética. Então, isso me trouxe de benefício a pandemia. Também durante a pandemia eu pude refletir muito sobre mim, sobre meus desejos, as minhas vontades. Ainda tenho que refletir muito, acho que eu vou morrer refletindo sobre, acho que a gente nunca vai se conhecer por completo. E é assustador se conhecer. Às vezes a gente lida com um ser humano que a gente fala, nossa, não acredito que eu sou assim, né? A gente se surpreende. Então, durante a pandemia a gente teve oportunidade de coisas positivas, sim, mas se a gente só focou nas coisas negativas, as oportunidades de fazer algo de benéfico para nós ou para a sociedade passaram. A experiência de viver algo tão terrível e tirar frutos positivos disso passou. Então temos que saber aproveitar o tempo, usar bem o tempo.
sabendo que um novo dia virá. Sempre haverá um novo dia, sempre. Enquanto, como diz no Game of Thrones, na série, enquanto o sol nascer no leste e se pôr no oeste, isso nunca vai mudar. Tem coisas que nunca mudam, tem coisas que não estão nosso poder, nas nossas mãos, mudar. Mas o que está nas nossas mãos mudar durante um processo tão problemático? Se a questão é um desemprego, por exemplo, esse período ocioso, o que você pode fazer, pensar, criar, inovar? Esse é o ano dos empreendedores. Apesar de todas as críticas que eu tenho com a propaganda que se faz sobre o empreendedorismo aí no sistema capitalista, mas muita gente está sobrevivendo graças a isso, porque entende que a situação está difícil e tem que fazer o que é possível para poder sobreviver, né? Natália? Oi, Natália! Beijos! Boa tarde! Então, essa mensagem que eu entendo dessas duas cartas, né? Criando um diálogo entre elas. Por fim, cai 7 de copas, deboche. É uma carta que não é o deboche como a gente vê, do sarcasmo, né? Mas tem a ver com a derrocada. Olha, são flores em decomposição. É o término de algo, é o fim de algo. É o fim de algo para fertilizar esses sumos aqui produzidos, né, pela decomposição dessas flores, está caindo na terra, na água. Esse chorume, né? Alguns entendem isso como algo tóxico, químico, mas é graças a esse processo de renovação constante da natureza que a Amazônia é a Amazônia. Que as florestas são as florestas, né? Porque é assim que a vida é. Ela tem um processo, um início e um fim. É um ciclo. E esse fim, ele possibilita e ele impulsiona o início, né? O que eu digo é o seguinte dessas cartas de hoje. Que Oxalá pede para a gente ter paciência, dar tempo ao tempo, colher os bons frutos, mesmo quando a gente está passando por adversidade, porque tudo, completamente tudo, chega ao fim. Até o nosso sol um dia vai se apagar. Obviamente a gente não vai estar aqui nesse planeta, pelo menos, né? Não nessa existência. Mas há quem diga que daqui a bilhões ou trilhões de anos o sol vai deixar de ser a estrela que é e vai se tornar algo diferente. Todo o seu combustível vai esgotar. E aí vai deixar de ser a estrela que é e vai se tornar outro tipo de estrela. Eu não sei explicar muito bem. A astronomia não entendo muito. Mas tudo chega ao fim. Tudo tem um fim. Nada é eterno. Nem os nossos problemas. Nem as nossas dificuldades. Então, o que de positivo a gente está tirando nesse momento de dificuldade? Qualquer que seja. Qualquer que seja. Seja um problema de saúde, seja um desemprego, seja um problema afetivo. Às vezes a gente está em casa passando por um problema afetivo, familiar, e é a excelente oportunidade para a gente provar, pôr à prova o nosso amor, tanto por nossa família quanto por nós mesmos. Até que ponto a gente está disposto a sacrificar algo pelos outros? E até que ponto sacrificar algo pelos outros é prejudicial ao invés de ajudar, prejudica? Até que ponto o sim cura, ajuda, beneficia? Às vezes o não, ele tem muito mais poder. É essa a reflexão do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.